de volta ao vivo com a última parte do nosso programa e agora é hora de falar do Galo Azul do Rio Claro Futebol Clube, que recebeu ontem no estádio Chimitão o São Paulo. E a gente já vai direto com como foi essa partida. Um São Paulo sem Ganso e Luiz Fabiano, também sem inspiração. Eu acho que com as mudanças não tem como a gente manter a mesma regularidade. Mas é importante que a gente faça bons jogos com times grandes como a gente vai ter contra o Corinthians. Um Rio Claro de muita marcação e que ouviu bem o pedido do professor. Dentro daquilo que a gente tinha se programado, a gente conseguiu pelo menos somar, que é muito importante. São Paulo vem de 3, 4 resultados aí muito bons, fez 13 gols em 4 jogos, né? Esse foi o tom de praticamente todo o jogo. Gilberto subiu na falta cobrada por Guaru, mas a zaga desviou. Contra time grande, qualquer vacilo pode ser fatal. A defesa rio-clarista cochila com Allan Kardec, mas o São Paulo também cochila para finalizar. Alexandre Pato, na primeira chance que teve, fez isso. Para ver o que há. E finalmente o Pato apareceu na jogada de habilidade, sofreu falta no lugar que a torcida gosta. No lugar que Rogério Ceni gosta. Cobrança com qualidade. Quase. Na segunda etapa, o Rio Claro voltou bem melhor. Matheus teve uma chance logo no começo, mas acabou se enroscando. Vacilo na saída de bola tricolor e Matheus só não alcançou Guaru graças à visão de Rogério Ceni. A galera gostou. Paulinho também teve suas chances, primeiro na jogada de Rodolfo, depois em jogada que ele mesmo trabalhou, mas... E o Centurion, hein? Dá uma olhada no que ele fez com a coitada da bola. E o Pato, que quase não pegou na bola, saiu vaiado. O São Paulo só pressionou nesta sequência com o chute de Michel Bastos e na cobrança de escanteio logo depois. E o Allan Kardec mandou bem esse chute e obrigou o Richard a trabalhar pelo menos uma vez no jogo. Mas o que falar do Rodolfo? Olha o passe que o rapaz recebeu no meio de 2, mas apagou o motor na hora de encarar a marcação. E foi isso aí, um 0-0, bem 0-0 mesmo. Acho que tá de bom tamanho um ponto contra um time grande. Mas do lado de lá ninguém gostou do que o time produziu, ou do que não produziu. Nem o resultado, nem o futebol apresentado, né? Muito feio, né? Muito ruim. O que faltou pro São Paulo? Hoje? Hoje faltou bastante. Sabemos que seria um jogo dificílimo. Nossa equipe, dentro de campo, teve bastante posse de bola. Mas faltou talvez agredir um pouco mais a equipe deles ali, chutando a gol, um pouco mais com diagonais para frente. Para o Rio Claro, mais do que o ponto na tabela, o empate contra o São Paulo pode ter efeito no próximo jogo. Esse empate do São Paulo vai dar um ânimo diferente à equipe e esperamos que contra o Ituano a gente possa conseguir o nosso objetivo, que é os 3 pontos. Faltaram algumas coisas para o São Paulo, entre elas, humildade, viu? Para muitos jogadores, para o Muricy, o seu Pato, que fez um papelão no jogo, tem que admitir que não estava bem, vem querer colocar situações de menosprezar a cidade de Rio Claro, o estádio Chimitão, que é um estádio antigo, de um time modesto, né? Se ele está acostumado a jogar em grandes campos do mundo, do Brasil e tal, não é culpa do gramado do Chimitão que ele pegou na orelha da bola no primeiro tempo, que ele não fez nada no jogo. Aliás, né? todo mundo falou do gramado. O Allan Kardec também na entrevista que ele deu para mim reclamou, o Michel Bastos reclamou Vai do disputar campo. a Liga dos Campeões da Europa, então, pô. O Campeonato Paulista é feito pelos 4 grandes de São Paulo e por 16 equipes do interior, que não tem o padrão que eles têm de estrutura. E é obrigação ganhar do Rio Claro. O Pato, o salário dele, paga a folha de pagamento do Rio Claro inteira durante 3 meses. Então a obrigação de ganhar com desfalque, sem desfalque, com o gramado fofo, molhado, seco, é do São Paulo. Não jogaram o que poderiam e por isso empataram com o Rio Claro. Agora o Rio Claro foi bem, muito forte na marcação no primeiro tempo, né? Tá vendo? Por isso que semana passada eu falei aqui que não pode... Como que o meio de campo era o problema do Rio Claro agora? Como é que esse meio de campo jogou? O Alê não pode sair do time, tá mais do que provado. Esse jogo ficou nítido, né? Ele voltou, já consertou, começou a consertar ali. Agora, o que é diferente? Postura. Olha o Rio Claro como se comportou taticamente para marcar o São Paulo, né? Então, defensivamente, o Rio Claro foi muito bem. Ofensivamente, vou dizer para você, eu torço muito pelo Rodolfo, sabe? Entre outros lances que aconteceram no segundo tempo, eu não quero pegar no pé, porque também o empate contra o São Paulo, não foi contra qualquer um.
Mas um jogador de 22 anos que acaba o gás do cara com um pique de 15 metros, como é que vai fazer? Então complica, né? Porque o Rio Claro poderia ter vencido essa partida aproveitando-se de uma jornada feliz que teve na marcação e de um dia infeliz do São Paulo. Poderia ter saído com a vitória do jogo azulão. Agora, 5.400, um pouquinho mais de 5.400 torcedores dos 13.900 colocados à venda em Rosalém e Reginaldo Botolini. É o que a gente comentava semana passada, né, Vlad? O valor do ingresso para uma realidade como Rio Claro e fora da época salarial, né? Porque todo mundo começa a receber agora, né? Essa semana. Então, o pessoal está sem dinheiro. Aí vai a diretoria, né? A diretoria devia ter feito uma promoção inicial para que a torcida comparecesse. Infelizmente, não foi aquilo que eles esperavam, não. Lambança. A expectativa que a gente ouviu, Reginaldo, do Rio Claro durante a semana era de 10 mil pessoas no estádio. Não. Eu, quando tive acesso a essa informação, uma coisa há cerca de 15 dias, de que o valor do ingresso seria esse, eu esperava exatamente entre 5 a 6 mil pessoas, né? Porque, olha, tem que valorizar. Eu não estou criticando em 100% o Rio Claro, porque nessas ocasiões os times de interior têm uma oportunidade de gerar uma receita. As receitas dos times do interior, alguns patrocinadores que não são muito volumosos, a cota da federação e a renda do jogo contra a grande. Então tem que aproveitar, é uma situação um pouco diferente das outras. Agora 120 espantou a galera, o pessoal está sem grana. Inclusive a torcida do São Paulo, gente. As torcidas do São Paulo da região viriam muito mais. Vocês viram como é que estava geral lá. Exatamente. Né? Atrás do gol. Um espaço morto no estádio. Poderia ter 10, 12 mil pessoas nesse jogo, pelo momento que o São Paulo vive, inclusive. Agora, 120, eu achei que uma dose um pouquinho exagerada, mas o Rio Claro está no direito dele. Optou por isso, pagou o preço, que foi de ter o jogo contra a grande com o menor público da história do nosso futebol. Se deu resultado financeiro para a equipe, maravilha, é o direito do Rio Claro fazer. Mas que muita gente ficou frustrada por não ter o dinheiro para acompanhar esse jogo, ficou. Se tivesse um desconto, Ivo, com certeza dobraria o valor. Deu 300 e poucos mil reais na renda, né? Com certeza estaria fazendo quase uns 600 mil reais. Infelizmente, a diretoria não viu dessa maneira, né? Ela quis, de repente, ela achou, de repente, que poderia ganhar um bom dinheiro aí com o ingresso no padrão mais alto. Agora não foi só o Pato que saiu vaiado não, viu, gente? Foi o time todo, olha, na saída ali o pessoal ali da arquibancada do lado, ali da geral, ali também do São Paulo, olha, fazia assim pro Rogério Ceni, gente. O pessoal pegou no pé de todo mundo, do Allan Kardec, o torcedor saiu bravo de pagar R$120 e ver o futebol que o São Paulo apresentou aqui no Chimitão, viu? Tecnicamente foi um jogo muito ruim, se a gente for analisar. O próprio Rogério Ceni falou. O que aconteceu? O Rio Claro só marcou, ele foi proposto a marcar, desde o início o Buião falava que um ponto seria ótimo para o Rio Claro e queria exercer uma marcação forte. Tanto que, se a gente pegar, o São Paulo teve praticamente 80% de posse de bola durante o jogo, mas também sem ação nenhuma, sem muito perigo, sem nada. Toque daqui, toque de lá. Méritos para o Rio Claro, que soube barrar. Mas eu acho que o Rio Claro poderia ter saído um pouco mais, Ivo. Ele começou o segundo tempo bem, se ele conseguisse sair um pouquinho mais, de repente, numa chance, poderia ter feito um placar melhor. O Rio Claro que sentiu o jogo e eu acho que o Buião foi muito bem nessa postura tática, porque e se o São Paulo vinha aqui com 200, 300% de inspiração, como vinha nos outros jogos? Olha quantos gols o São Paulo havia marcado nas partidas anteriores. Só que o jogo mostrou ao Rio Claro o caminho. Sim. E no segundo tempo o São Paulo, numa nhaca só, para falar português claro, né? Jogadores demonstrando cansaço, inclusive, mas a culpa é do sol de Rio Claro, né? O sol de Rio Claro é muito forte. Dengue e também do gramado. Então, gramado pesado, tem 3 sol. pontos aí. Então, mas aí o Rio Claro achou o caminho e, olha, gente, não é... Agora o Buião saiu vaiado no jogo passado, mas nesse ele merece reconhecimento e aplauso, porque ele armou certinho o time, só que ele não pode resolver o problema de quem não faz gol, né? O Rio Claro, oportunidades teve para definir o jogo no segundo tempo. Então, uma defesa que jogou muito, os zagueiros bem, meio de campo ótimo, com o Nando Carandina, com o Alê, né? O Rio Claro funcionou, mas não tem poder de definição. Faz muitos jogos que o ataque do Rio Claro não marca gol. Isso é uma coisa preocupante. Mas foi bom o empate contra o São Paulo, sim, hein? Vai dar confiança para jogar contra o Ituano e a vida do Rio Claro não será fácil. Ituano, depois Red Bull. É pedreira, mas Campeonato Paulista é isso.
Olha, mas nem o torcedor mais otimista, porque olha, a gente entrevistou gente lá, entrevistou o torcedor do São Paulo, entrevistou o torcedor do Rio Claro. Gente, todo mundo, ninguém falou esse placar para mim 0-0, Ivo. Ah, é? Você imaginava um placar, você imaginava que o São Paulo não fosse fazer gols aqui? Eu imaginava que o Rio Claro pudesse endurecer o jogo pro São Paulo, mas não esperava o empate não, sinceramente. Você também não, né, Reginaldo? Olha, eu ouvi lá 3-0, 3-1, 5-0. Luiz Balbo deu um palpite para mim, 1-0 pro Rio Claro, o gol do Guaru. Também. Olha, você sabe que... Recebendo os torcedores ali na portaria. Ele poderia tranquilamente ter acertado no placar, o Luiz Balbo. Não foi, não viajou na maionese, exatamente, não realmente, com aquele chute ali que perdeu. Se o Rodolfo dá um gásinho a mais ali, quem sabe, né? Um gás, né? Não, foi chato. Muito bem. Bom, a gente vai ficando com o debate esportivo dessa segunda-feira por aqui. Reginaldo Bortolin, meu boa noite para você. Suas considerações. Tem beijo hoje, Reginaldo? Tem um... Vamos que dá tempo, né? A lista dá tempo? Vamos lá. Boa noite a todos que assistiram o programa, especialmente a família Rodrigues, né? O Paulo, a Nelise, a Dona Marilda e o Paulinho, né? E ao Luiz Preutin, que parabenizar ele pela organização do grande campeonato que ele fez da Federação Paulista de Tênis lá no Floridiano na semana passada. Um abraço a todos, até a semana que vem. Gente, um beijo grande. Segunda-feira a gente está de volta com mais um debate esportivo. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Ivo Rosalém, boa noite para você, meu querido. Muito obrigado pela companhia de vocês, meus colegas de equipe. Obrigado à nossa equipe técnica aqui na TV Claré. Obrigado a você, telespectador, por toda essa audiência que vocês nos dão toda segunda-feira. Semana que vem tem mais, às 8 da noite. A gente volta. Um grande abraço e até lá.